Uma boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Eu estava comentando aqui que hoje nós estamos com poucas pessoas, infelizmente. Opa, está chegando mais uma. Isso. Boa noite, Zezé. Boa noite, Vitor. Ah, que alegria vocês aqui. Puxa, que coisa boa. Olá, boa noite. Boa noite, que bom, que bom. Nós Hoje, como vai, estamos em viagem, querida? né? Tudo bem? Que coisa boa vocês participando aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Essa reunião está sendo gravada e eu quero agradecer já antecipadamente a quem estudar depois também, né? Porque tem bastante gente que não consegue estar aqui na hora, mas que depois vai ver aqui o nosso estudo, né? E hoje é uma coisa muito interessante que a gente vai conversar e muito controversa, né? Por isso que eu quero a opinião de todos vocês. Eu vou aqui fazer o compartilhamento da tela. Vamos por aqui, ó. Porque hoje nós vamos conversar sobre o sexo nos espíritos, né? Então, a primeira pergunta é essa: será que os espíritos têm sexos? O que você acha, Elísia? Você acha que espírito tem sexo? A gente consegue diferenciar um espírito masculino de um feminino? Eu acho que não. Eu acho que não tem sexo, não. Pelo assim, que eu ouvi falar assim, né? Acho que não, né? Eu acho que não. Pelo menos da forma como o nosso corpo é, né? Não, eles provavelmente não têm órgãos sexuais, né? Isso. O que você acha, José? Nós temos que levar em conta que o sexo, ele é uma força motriz que existe na vida espiritual. Então, ele não é só para a questão sexual. Então, ele continua na vida espiritual, mas não da forma que nós imaginamos. Certo. É o meu pensamento. Interessante isso que você falou, uma força motriz, né? O Vitor e Clau, vocês já leram alguma coisa sobre isso, a sexualidade dos espíritos? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Será que o espírito tem sexo? Sim. Eu já li faz tempo, mas faz muito tempo, Sexo e Destino. Só que agora, no momento, eu não me lembro, vou precisar rever, né, o livro, mas eu acredito que não tenha, não. Vai depender muito de como é que eles partiram, né? Sei. Foi muito importante o sexo aqui, eu acredito que eles podem estar carregando um pouquinho lá até evoluírem lá. Sei. O que você acha, Vitor? Eu penso que o espírito guarda a última encarnação e fica muito forte ainda, né? As lembranças, as sensações, né? Até o tratamento, a forma como se comunica. Fala assim, eu tô perdido, né? Então, ele próprio já passa... Já dá uma dica, né? Isso, já dá uma dica da última encarnação, né? Mas com o véu do esquecimento, né? E em cada encarnação que a gente tem, né? As oportunidades que a gente tem, então, muitas das vezes a gente escolhe como a gente deve vir, né? Então, né, com isso a gente tem a oportunidade, a bendita oportunidade, né, na reencarnação, né, de também fazer parte dessa escolha, né? Certo. Quando merecemos, né? Certo, isso aí. Okay. E, Zezé, você gostaria de dar alguma opinião sobre isso? Se os espíritos têm sexo ou não? Acredito que sim, mas não da forma que a gente pensa, né?
Porque às vezes um se identifica com um nome masculino, o outro feminino, então alguma coisa assim, acredito que tenha. Obrigada. Benedito, o que você acha? Eu acho que tem sexo, sim. Eu acho que, né, quando eu desencarnar, por exemplo, eu vou me apresentar lá como homem, entendeu? E acho que por muito tempo nós ainda estaremos muito ligados ao gênero masculino ou feminino, né? Entretanto, à medida que o espírito vai evoluindo, adquirindo camadas mais elevadas, me parece que essa questão vai ficando diluída, né? Aí ele pode encarnar uma vez como homem, como mulher, como homem, como mulher, e isso vai ficando uma coisa de menor expressão em comparação com o estágio que nós estamos hoje. De maneira que quando eles chegarem a ficar muito evoluídos, eu acho que aí esta questão, né, ela praticamente desaparece. Eu acho que os espíritos puros, eles não têm mais sexo como nós entendemos aqui. Eu acho que eles conservam apenas aquilo que o José Roberto falou, essa força motriz, né, esse apetite pela vida, essa vontade de construir coisas, de criar coisas, né? Eu acho que esta alegria de viver, que para nós hoje está muito ligada ao sexo do nosso corpo, esta alegria de viver permanece dentro do espírito pela eternidade, né? Mas eu acho que nesses estágios mais iniciais, como nós estamos, por exemplo, eu acredito que eles apresentem, sim, um formato sexual muito parecido com o que nós temos hoje. Mas isso vai se diluindo à medida que ele evolui. Certo. É interessante isso, né, que você falou, porque que todos falaram, na verdade. Eu acho que todos falaram coisas muito interessantes. Aqui, talvez, a gente precise fazer uma diferenciação, né? Quando ele pergunta assim, os espíritos têm sexos? O que será que ele quis perguntar de fato, né? Será que ele quis perguntar, os espíritos têm órgãos sexuais, né? Porque existem pessoas que usam o termo sexo como sinônimo de órgãos sexuais, né? Então, será que os espíritos, né, têm pênis, têm vagina, têm útero, têm testículo, né? Tem sexo, né? Ou será que ele quis dizer sexualidade, né? Será que o espírito tem alguma forma de atração sexual, de sexualidade, que ele se sente mais o gênero do espírito, né? Assim, outro sinônimo de sexo é quando fala de gênero, né? Então, quando a gente coloca lá, né, sexo masculino ou sexo feminino, né? A gente está querendo dizer, você é do gênero masculino ou do gênero feminino, né? Então, assim, tem várias respostas, né? Porque, assim, se a gente for entender sexo no sentido de sexualidade, né? Como essa matriz geradora, essa sexualidade que faz com que as pessoas tenham né, gerar mesmo, né? O sexo como uma forma de gerar vida, né? Isso pode ser que seja a resposta aí do Benedito e do José, né? Se a gente entender sexo como órgão sexual, isso tá no que vocês falaram, assim, não necessariamente tem isso, né? Mas alguns espíritos, eles podem se sentir mais masculino, mais feminino, que é uma forma
de sexualidade mais ligada ao corpo, né? E como eles não têm corpo, às vezes eles guardam, como o Vitor falou, né? Eles guardam aquela experiência da última encarnação, né? Onde eles tinham um corpo, então eles levam para o mundo espiritual aquilo que era a sua própria sexualidade, né? Mas vamos ver aqui o que Kardec responde, né? Os espíritos têm sexo não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização, ou seja, da organização física, né? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Mas vocês percebem que essa resposta ela não foi taxativa, né? Os espíritos eles não falam assim, não, os espíritos não têm sexo, né? Eles falam assim que não tem sexo como nós entendemos, né? Não existe um espírito que seja homem e que seja mulher e que isso é a marca dele, né? Assim, é a característica daquele espírito, né? Mas ele não falou assim, não, porque vocês percebem que o Livro dos Espíritos, muitas vezes, eles são muito diretos, né? A gente pode ver Deus? Ele fala, não, vocês não podem ver, né? Ele é muito taxativo, né? Então, aqui, ele não foi taxativo, né? Então, que tipo de sexo que os espíritos têm que ele fala assim, não tem sexo como vocês entendem, né? Mas tem alguma coisa, né? Então, eu acho que esse alguma coisa que a gente vai conversar aqui, né? Para a gente tentar entender, assim, não é um sexo como esse que nós temos, que nós entendemos, mas é alguma coisa que... Porque senão ele teria falado de uma forma muito taxativa, né? Vocês concordam comigo? Então, assim, vamos para outra questão para a gente tentar entender isso melhor. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Que isso foi o que o Vitor falou, né? Que sim. Tá vendo como ele é taxativo? Quando não tem dúvida, ele responde de uma forma muito clara, né? Sem dúvida, dê certo. Os mesmos espíritos que animam os homens animam as mulheres, né? Então, assim, não são... não é o ser homem ou ser mulher, ser masculino ou ser feminino, não é uma determinação, né? Então, Deus cria espíritos masculinos e Deus cria espíritos femininos, e esses espíritos, eles vão, ao longo de todas as suas experiências, ser masculino e feminino. Não é assim, né? E aí ele pergunta, olha, quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Ele prefere no de um homem, claro, né? Porque a mulher trabalha muito mais do que o homem. Brincadeira. Então, ele responde isso que vocês já falaram aqui, né? Que isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas, porque haja de passar, né? Então, assim... no tempo de Jesus, por exemplo, Jesus não poderia ter vindo como uma mulher. Naquele tempo, as mulheres eram tão ignoradas, né, na sociedade, eram seres tão de segunda categoria que Jesus não conseguiria vir com a missão que ele veio num corpo feminino, né? Ele teve que vir como homem, né? Porque era a realidade cultural daquela época, né? Mas assim, dependendo de que tipo de experiência, de que tipo de necessidade que o espírito vai ter, ele pode vir como homem ou como mulher, né? E aí, tem muita coisa interessante assim para a gente refletir, né? Será que os espíritos, eles têm ligações maritais? Será que eles podem se casar? Será que eles praticam o sexo aqui como sinônimo de relação sexual? O que vocês acham disso, assim? Será Benedito, que os espíritos, eles
eles podem se casar no mundo espiritual? Será que existe esse tipo de relacionamento marido-mulher? Eu não tenho dúvida que sim. De novo, eu acho que está ligado com o nível evolutivo, né? Eu acho que assim, a gente muda pouco de uma encarnação para outra, né? E a gente tem lido frequentemente que a desencarnação, nada muda dentro de nós, a não ser o desligamento do corpo. E nós seremos amanhã desencarnados do mesmo jeito que nós somos hoje, né? Com o passar dos milênios, nós vamos evoluir e aí, espiritualmente, ficaremos diferentes. De maneira que nas próximas desencarnações, nós voltaremos para o mundo espiritual altamente impregnados das experiências corporais que nós tivemos em cada encarnação, não é? Então, eu acho que, um exemplo assim, né? A Elaine e eu, né? Nós podemos, né, depois da desencarnação, continuarmos casados, como homem e mulher, né? E ter relações sexuais e ter uma vida íntima como um casal encarnado. Eu acho que é perfeitamente possível isso. Certo. Como é que fica essa ideia, Elísia, que o Benedito falou? Não sei se você concorda com ele, né? Mas, assim, vamos supor, assim, um casal que o marido desencarna e a mulher se casa com outro homem. Mas eles, enquanto estavam casados, né, eles se amavam muito. Só que depois de um tempo que o marido desencarnou, a mulher ficou viúva, e aí, depois de uns anos, ela se casa de novo. Como é que fica essa relação quando ela e esse outro marido também desencarnarem, né? Pelo que o Benedito falou, um casal aqui, ele pode continuar casado na espiritualidade, né? Se você concorda com isso, e se você concordar, como é que fica, então, esses casais que se casam de novo, né? Ou o homem ou a mulher, depois que eles enviúvam? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que não, sei não, porque assim, as pessoas, quando o amor é verdadeiro, que às vezes tem casal, mas o amor não é verdadeiro, né? Que tem amor e tem amor, né? Então, quando o amor é verdadeiro, mesmo, amor do coração, de respeito e tudo, eu acho que do outro lado, mesmo que um morreu primeiro e o outro ficou, depois o outro morrer, aí eles podem se conhecer lá, assim, ter uma amizade, assim, mas eu acho assim, que não ser marido e mulher, entendeu? Assim, esse é o meu modo de pensar, de ver, assim. Aí eu acho assim, que do outro lado... Esquisito, né, Elísia? Pode ser marido e mulher igual eles eram aqui na Terra, entendeu? Sim. Aí pode até ser que seja mesmo, mas aí eu penso que não. E assim, pode ser que daí depois de lá se encontram e aí pode ter aquela amizade assim, aquela amizade sincera entre os dois, mas assim, diferente de marido e mulher. Sei lá. Entendi. É difícil. É difícil falar isso, né? Por isso que o estudo de hoje é desafiador, assim, né? Porque não é uma coisa muito fácil, né? O que você acha, Zé? Não, peraí, porque é igual mãe e filho, né? Né? Igual o André Luiz, né? Aí ele, do lado de lá, ela continua. Lá ela será a mãe dele, né? Assim, só que aí ele demorou para poder ver ela, porque pelo estado dele, tal, né? Quando ele viu ela era a mãe dele, né? Uhum. Agora, marido e mulher, eu já... Você acha estranho. Sei. E você, Zezé, você gostaria de opinar sobre isso? Você acha que é possível as pessoas continuarem casadas no mundo espiritual?
Ah, eu prefiro hoje não opinar nisso aí, não. É difícil, né? O que você acha? Obrigada, José. O que você acha, Vitor e Cláudio? Vocês acham que é possível, assim, existir casamento, família, eventualmente até relação sexual, em casais desencarnados no mundo espiritual, nas colônias espirituais, por exemplo? Vitor, Clau, vocês querem abrir o microfone de vocês? Isso. Que nós estamos na estrada, então às vezes cai a conexão. Ah, tá. Uhum. Mas eu penso assim, né? O casal vai depender muito da necessidade deles, né? Do sexo lá ou não. Uhum. E quanto a esse desprendimento, então, de um casal, o marido foi para o plano espiritual, a esposa ficou aqui. Então, eu tenho um exemplo de um casal de amigos que eram assim, muito íntimos meu mesmo, né? E ele foi para o mundo espiritual, e em uma das psicografias que ele mandou para a esposa, ele dizia que se ela encontrasse alguém aqui que ela gostasse, que ela fizesse feliz, que era para que ela se unisse a essa pessoa, para que ela não ficasse sozinha e sofrendo sozinha. E eu achei parece muito interessante. Né? Uhum. Porque isso demonstra que ele era uma pessoa mais espiritualizada, né? Que não tinha aquele ciúmes possessivo, porque o ciúme pode realmente acompanhar o ser além da sua desencarnação, né? Espíritos muito... Como a gente viu, né? Com o André Luiz, que ele teve que fazer todo assim, né, teve que tirar de lá do íntimo dele, assim, para ele não ter aquele sentimento de posse, a hora que ele viu a esposa dele com outro, né, e aí ele olha para aquele casal e vê que, na verdade, ele consegue sublimar aquele sentimento, né, de posse, de marido, do dono da casa, e fala, não, eu gosto, eu vou amá-los como irmãos, né? Inclusive conseguiu ajudar o atual marido da esposa dele, né? Da ex-esposa dele, né? Então é uma coisa muito iluminada isso mesmo, né? Mas ele conseguiu essa iluminação, foi lá, né? Porque aqui ele era mais... Ele era espiritualizado, só que um pouco materialista, sabe? Uma pessoa assim, um pouquinho difícil de relacionamento. Mas lá, daí ele fazendo aquela revisão, aí ele teve esse conhecimento e esse desprendimento. Foi lá. Legal. E o que você acha, José? Desculpa, Vitor. Eu fico pensando aqui. Está travando para vocês ou não? Não, tá certinho. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Vitor, perfeitamente. Pode falar, querido. Ok. Então, meu pai, por exemplo, ele casou com a cunhada, ele ficou viúvo e casou com a cunhada. E agora minha mãe desencarnou, né? E aí eu fico imaginando com quem que ele está, se com a minha mãe ou com a minha tia. Mas, assim, brincadeiras à parte, quem ama deixa livre, né? Então, a gente quer que a pessoa amada, ela se realize, né? Sim. Então, independente de com quem seja. Entendeu? Muito interessante esse caso seu, viu? Muito legal, muito interessante. E o que você acha, José? Você acha que é possível o pai do Vitor estar com as duas esposas no mundo espiritual? Ah, sim, ele pode sim. Nós temos um caso, né, no André Luiz, no Vivo Nosso Lar, nós temos um caso desse que ele tem duas esposas, né? Que fez parte da vida dele, duas esposas, mas casado mesmo ele era com uma só. É possível, sim.
Tem esse caso Tobias, né, que fala no livro Nosso Lar, que era justamente isso, assim, ele tinha mais afinidade com a primeira esposa, mas a segunda esposa, ele gostava dela também, né, e aí eles estavam os três morando numa casa, né, porque, na verdade, assim, o sentimento, ele transcende essa questão sexual, né? O sentimento de amor, o sentimento de fraternidade, ele transcende. Então, assim, ele não quis abandonar essa segunda esposa, apesar dele ter mais afinidade. E a primeira esposa, ela entendeu isso também. Não, ela também é minha irmã, ela também é uma pessoa que merece a nossa, o nosso afeto, o nosso carinho, né? Então, é uma coisa muito, muito interessante isso, né? Agora, quanto relações sexuais, tem algumas coisas muito, muito interessantes, né? Porque eu acho que é aquilo que o Benedito falou, que depende muito do grau evolutivo do espírito, né? Então, assim, o sexo, ele pode ser entendido como o relacionamento sexual, né? E o relacionamento sexual, o intercurso sexual, né? A hora da relação sexual, né? Isso é uma coisa muito humana, nossa, né? Que isso tem por finalidade a concepção de um outro ser, ou a troca de energias entre um casal, né? Porque na hora de um intercurso sexual, né, de uma relação sexual, existe uma troca muito grande de energia. Os espíritos contam que o sexo é como foi o José que falou, o José usou um termo interessante, é uma força motriz, né? E as forças sexuais da alma, né, que até é o tema de um livro, né, existe um livro chamado As Forças Sexuais da Alma, elas são forças criadoras. O sexo, quando bem orientado, ele não é só a relação sexual, né, ele é muito mais do que isso, assim, as pessoas que trocam essas energias, elas estão trocando ali um alimento de almas, né? Então, por isso que o Espiritismo, ao contrário de outras religiões que veem o sexo de uma forma assim, que deveria ser usada apenas para concepção, né? Isso atualmente é mais difícil, né? Eu acho que nenhum local mais exige isso dos casais, né? Mas já houve esse tipo de, vamos dizer assim, se encarar um relacionamento sexual. Olha, um casal ele só deveria ter relações sexuais se ele fosse estar interessado na concepção, né? Isso, na verdade, não é bem assim, porque essa troca de energia sexual, ela é muito potente, ela é muito vigorosa, né? E isso pode acontecer nos mundos espirituais também, né? É claro que, assim, a forma como isso acontece é uma forma que depende do corpo físico, né? E os espíritos, eles não têm um corpo como o nosso, então, muitas vezes, esse ato sexual, ele pode ser que não seja, dependendo da vibração, do grau da onde esse espírito habita, porque existem muitas moradas, né? Como Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, existem muitos níveis vibratórios. Os espíritos que são muito, muito próximos da nossa esfera, eles têm necessidades sexuais muito grandes, parecidas com os humanos, né? E eles ficam muito desesperados quando eles não conseguem ter esse ato sexual, porque eles precisam daquilo, eles estão muito apegados à matéria ainda, né? E acabam muitas vezes se ligando a casais
que usam o sexo de uma forma incorreta, né? De uma forma que não tem essa, vamos dizer, entre aspas, essa santificação dessa troca de energia boa, né? Porque existem muitos casais que têm um desregramento sexual muito grande, e nesses desregramentos, esses espíritos que são muito próximos à matéria, eles podem aproveitar esse ato sexual para eles também terem aquele prazer sexual que eles já não podem ter no mundo espiritual, por não terem mais o corpo físico, né? Ao contrário de espíritos mais evoluídos, que em esferas um pouco mais superiores, que eles têm o corpo deles, eles têm o corpo perispiritual, né? E eles conseguem ter esse prazer sexual, mas muitas vezes não da forma como nós encarnados temos, né? Mas eles podem formar famílias, eles podem ter aspectos assim muito próximos de como é a nossa vida aqui de encarnados, de uma forma muito mais espiritualizada, né? Mas isso, como o Benedito falou, depende do grau do espírito, né? Quer dizer, espírito pode ter relação sexual? Sim, pode, mas muito provavelmente não é da forma como nós temos, né? Da forma como os encarnados têm, porque eles já não têm mais o corpo físico, né? Então, se a gente for pensar em outras funções biológicas, é mais fácil da gente entender. Nós vemos nos livros de André Luiz que os espíritos, principalmente, quando eles chegam lá em nosso lar, eles têm que comer, né? Eles têm fome, eles têm que se vestir, porque eles têm frio, apesar deles já não terem um corpo físico. Só que a comida deles vai se sutilizando, eles não vão comer uma macarronada lá, né? Uma pizza, eles tomam um caldo, né? Eles vão, aquilo vai ficando cada vez mais sutil, até que eles conseguem a alimentação deles pela própria respiração, porque o corpo deles é diferente, o corpo deles não tem necessidade mais de comer pizza, nem de comer macarrão, né? Então, se a gente for transpor isso para o sexo, é mais ou menos a mesma coisa. Eles têm algo que corresponde a isso, mas não é exatamente da forma como nós temos aqui, a não ser os espíritos muito ligados ainda à matéria, né? Ficou claro isso? Assim, alguém gostaria de complementar? Se alguém quiser complementar, é só abrir o microfone aí e falar. Eu acho que está tudo claro, Elaine. A minha pergunta é o que está no Livro dos Espíritos sobre isso? Certo. Vamos voltar aqui, então. Certo. Vamos por aqui. Deixa eu pôr... só um minutinho. Vocês sabem que, assim, a gente estuda o Livro dos Espíritos, mas existe muita coisa que veio como complementação, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. No livro dos Espíritos, deixa eu ver aqui. Tá. No Livro dos Espíritos, ele trata disso nessas questões. A questão 203 já é sobre parentes, sobre família. Ó, tá vendo? A parentesco filiação, que é isso que nós vamos falar da próxima vez. Porque a gente tem que lembrar que o Livro dos Espíritos, ele foi escrito em 1865. Se hoje sexo é tabu ainda, vocês imaginam naquela época, né? Era muito... Eles não iam conseguir falar da forma como nós estamos falando. Então,
Por isso que essa questão dos entos, ela não fecha o assunto, né? Ó, os espíritos têm sexo? Não como entendeis, né? E aí ele para um pouco por aí, né? Então, olha, o sexo depende da organização do corpo, né? Existe amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Ele deixa claro que o corpo masculino e feminino não é do espírito, mas sim da matéria, e que um espírito ele pode encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher de uma forma, muitas vezes, muito assim, da forma como ele precisa dessas experiências, né? Então, ele para por aí. É justamente na literatura espírita complementar, né, nos livros de Emmanuel, nos livros de André Luiz e outros, por exemplo, que a gente encontra um aprofundamento desse tipo de coisa, à medida que falar sobre sexo não é mais uma coisa tão complicada como era em 1800 e pouco, né? Então, eu peguei algumas coisas aqui que eu queria ler para vocês. Isso aqui, por exemplo, olha. Deixa eu pôr aqui. Isso aqui, olha. É uma complementação que é de Richard Simonetti e que está nesse livro, no site Clube do Livro Espírita, né? Richard Simonetti é uma pessoa, assim, que é bastante conhecida, um estudioso, né? Então, ele que fala aqui, olha, o espírito tem sexo? Essa pergunta foi formulada por Allan Kardec na questão 200, e a resposta é não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição. Ela é uma resposta afirmativa, porém, né, não obstante, traz importante ressalva. Não se trata de uma condição morfológica, né? Então, eles têm sexos, mas eles não têm órgãos sexuais, masculinos ou femininos, na personalidade imortal. Eles podem ter no seu perispírito, sim. Os espíritos, eles se apresentam para nós, como o Vitor falou, né? Como homem ou como mulher. Então, eles se veem aquilo, né? Eles se veem num corpo masculino ou num corpo feminino. Mas na personalidade imortal, não existe essa condição morfológica, então, essa condição da forma, né? Se não é uma questão de forma física, como se exprime, então, uma sexualidade espiritual? É por uma condição psicológica. O espírito, ele se sente psicologicamente homem ou mulher, né? Dizemos que é um espírito masculino se nele predominam características eminentemente masculinas. Se ocorre o contrário, é um espírito feminino, né? E aí pergunta-se, isso significa que nenhum espírito é masculino ou feminino por inteiro? Olha que interessante isso, né? Porque é muito provável que isso aconteça, inclusive, eu quero até ouvir depois o Benedito, na própria sexualidade humana, né? Não dá para a gente imaginar que uma pessoa é 100% homem, 100% mulher. Ele tem coisas masculinas ou femininas predominantemente, né? E olha o que ele fala aqui, olha, a psicologia vem demonstrando isso. Há sempre uma mesclagem. Digamos que o espírito masculino tem 70% de masculinidade e 30% de feminilidade e vice-versa. Isso é um chute, né? 30, 35, mas assim, o homem e a mulher, eles têm características do sexo oposto dentro desse corpo que eles escolheram para viver nessa experiência, né? Essa distinção é permanente? A distinção entre homem e mulher? Não, ela é transitória, né? Com o desdobramento das experiências evolutivas, opera-se um equilíbrio perfeito entre a masculinidade e a feminilidade.
A reencarnação faz parte desse processo? Sim, reencarnando múltiplas vezes, como homem e como mulher, o espírito desenvolverá suas potencialidades e aprenderá a exercitar o que há de melhor na masculinidade e na feminilidade. Vocês acham que existe uma alternância? Por exemplo, assim, quem é homem hoje vai ser mulher amanhã, e quem é mulher hoje vai ser homem amanhã? Vocês acham que é sempre dessa forma? O que você acha, Elísia? Você acha que a gente necessariamente, se a gente é mulher hoje, a gente vai ter que ser homem na próxima encarnação? Não é que vai ter que ser, né? Mas às vezes pode, né? Eu acho que às vezes pode. Agora eu sou mulher e na outra encarnação eu posso vir homem. Eu acho que isso daí pode. E será que é a gente que escolhe isso? Não sei não. O que você acha, Vitor? Se você tivesse que reencarnar de novo, você ia querer voltar como homem? A alternância é muito bom, né? Em todos os setores, viu? A alternância de poder, inclusive, para evoluir, é interessante. Até a energia alternada é melhor do que a contínua. Olha que interessante, isso eu não sabia, A bateria acaba rápido, a energia alternada, essa que tem quando a gente acende um interruptor, Sei. é melhor, então, né, é interessante, sim. Ai, que E coisa eu acho interessante. e parece que a mulher tem um sexto sentido, né? Consegue mais coisas, né? Eu não sei se eu tenho uma leve, sei lá, um leve autismo, alguma coisa assim, mas eu noto que às vezes eu sou meio, tipo assim, para resolver algumas coisas eu tenho certa dificuldade no aprendizado também. Para aprender eu costumo mais sozinho. A experiência de aprendizado em grupo é muito importante e muito boa para mim, viu? Ai, que interessante, Vitor, que interessante. E você, Clau, você gostaria de voltar como mulher ou você acha que seria legal você, na próxima encarnação, ser homem? Eu gostaria de experimentar ser homem. É engraçado, né? Eu gostaria Muito de bom. experimentar um pouquinho. Sei. Ô, José, o que você acha? Você acha que sempre existe essa alternância entre homem e mulher? Não, o espírito ele pode encarnar tanto como homem quanto mulher. Mas não é uma alternância assim, vou ver uma encarnação homem, outra mulher, um homem, outra mulher. A gente passa um certo período de encarnações para ter experiência no corpo do homem e certo período em corpo de mulher. Eu acho que é o geral, mas pode também acontecer essa alternância de uma encarnação para outra. Tudo vai depender da programação reencarnatória de cada um. Isso. O que vai ser útil, o que vai ser melhor para aquele espírito na sua próxima encarnação. Isso está tudo dentro da programação espiritual. E às vezes até uma imposição, né, da vida, vamos dizer assim, sempre com o espírito, dependendo do grau dele, sabendo que ele vai ter que passar por isso e concordando, mas às vezes é o próprio espírito que pede, né? Um espírito masculino que tenha sido assim muito machista, que tenha feito muita mulher sofrer, que tenha sido violento. Às vezes, assim, depois ele vem como mulher para ele poder, assim, ter essa outra experiência, tá do lado de lá, né, da vida dele, assim, para ele poder sentir o que é passar por isso, né? Então, às vezes, é uma imposição, né, da evolução espiritual daquele ser, né? Mas é como o José falou, que não existe assim, ó mulher, e depende do ciclo evolutivo, né? Às vezes um espírito, ele vem como homem por muitas encarnações, e aí ele próprio, ou por algum outro motivo, ele muda, né?
vem depois como mulher, mas realmente todos nós temos que ter experiências masculinas e femininas. Pode ser que não seja de uma forma alternada, pode ser que muitas experiências com o mesmo gênero, muitas experiências com outro gênero, mas em algum momento a gente tem que ter, porque a gente precisa aprender de tudo, né? Da mesma forma como a gente não vem numa profissão só, naquela profissão, todas as encarnações, com, né, assim, no mesmo país, só naquela, né, em todas as encarnações, a gente precisa dessas experiências diferentes para a gente poder crescer espiritualmente, né? Então, vamos ver aqui o que o Simonetti respondeu. Ó. Há uma alternância? Não necessariamente. O espírito pode reencarnar várias vezes como homem ou mulher, alternando o sexo com menos frequência, sempre de conformidade com suas necessidades evolutivas, né? E aí vem essa outra pergunta aqui, ó. Se o espírito masculino reencarna como mulher depois de várias encarnações como homem, não terá dificuldade para adaptar-se ao sexo feminino? Essa é uma questão difícil, não? O que você acha, Benedito? Olha, eu acho que também depende da evolução do espírito, né? Se o espírito ainda estiver pouco evoluído, né, ficou 30 encarnações como homem, e na 31ª ele vai vir como mulher, eu acho que vai ser muito difícil, porque vai estar muito impregnado dentro dele os elementos masculinos, e ele estará muito pobre ainda de elementos femininos. Então estará no corpo de uma mulher, mas com muita masculinidade ainda, né? E vice-versa, uma mulher também que venha no corpo de homem, né? Vai estar muito afeminado ainda, né, esse homem, né? Agora, se já for um espírito mais evoluído, que já tenha tido em épocas passadas experiências no corpo de um homem, uma outra temporada no corpo de mulher, e daí volta como homem, aí ele já está mais traquejado com os dois elementos, entendeu? E nesse caso, eu acho que ele pode, né, digamos, fazer uma temporada de um jeito e troca e vai tranquilo, porque ele já tem a experiência, né, de vidas anteriores em ambos os sexos, entendeu? Uhum, uhum. Eu acho que é isso também, eu penso como você. Alguém pensa diferente? Gostaria de falar? Eu posso falar? Claro, José. Inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer antes dessa pergunta. Eu ia fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, um homem que é afeminado, né? Ele gosta até de ser chamado de mulher, né? A gente conhece vários, e vice-versa também. Uhum. Ele passou diversas vezes num corpo de homem e agora vem no corpo de mulher, é por isso que acontece dele vir como homem e ser afeminado? Frequentemente é isso, José. A gente não pode generalizar, né? Mas, assim, é muito... na verdade, assim, como a gente vai ver nessa questão 8 aí, até quando ocorre essa alternância, né? Essa questão da psicologia, né, da sexualidade, assim, de como você se sente, né, ela é uma questão muito complexa, né? Existe a questão hormonal, existe a questão ambiental, né? Existe as vidas passadas também, né? Então, assim, muitas vezes esse corpo que não se ajusta à alma, frequentemente ele vem como uma provação para a pessoa, né? Ou como uma expiação, mas nem sempre é assim, né? Ele pode, por exemplo, vir dessa forma
para poder fazer com que uma sociedade progrida, por exemplo, né? Então, assim, imagina para um casal que é extremamente duro, né? Um homem que é muito machista, que a família é muito patriarcal, aquela coisa assim, receber no seio dessa família um filho homossexual, né? O quanto isso vai mexer com essa família, o quanto isso vai fazer com que essa família tenha que repensar os seus valores, que tenha que rever aquilo que, né, que sempre pensou de machismo e tudo mais. Então, muitas vezes, esses espíritos, eles vêm com uma certa missão, né? Não é uma tarefa, vamos dizer assim, né? Por amor àquela família, que eles podem assim, ter essa dificuldade própria, que para eles é complicado, né? Porque deve ser muito difícil você viver de uma forma que você não se enxerga naquele corpo, né? É muito difícil, mas pode ser que isso seja por amor que eles façam isso, né? Para poder resgatar aí um grupo de pessoas. E pode ser que seja também por uma provação, uma expiação, aquilo que nós, né, que nós já comentamos aqui, uma pessoa que não se comportou adequadamente com pessoas do sexo oposto, né, ela acaba muitas vezes pedindo para vir assim, no outro gênero, né, no outro sexo, para ela poder sentir o que ela fez com os seus companheiros ou companheiras ali, né? Então, eu acho que tem de tudo, assim, cada caso é um caso, eu acho que não dá para a gente generalizar. Ficou claro isso, assim? Vocês têm alguma ideia diferente disso? Eu posso fazer uma colocação também? Claro, Vitor, faz favor. Da mesma forma que a alternância de sexos, né, de raças, eu acho que a gente não vai ver isso. Assim, uma vez eu vi o Divaldo falando que nós temos, com relação aos escravos, né, uma dívida, o Brasil tem uma dívida grande, né, com relação aos escravos, né? Uhum. Então, e com a guerra no Paraguai também, mas pela usina hidrelétrica que é compartilhada e tal, tá tipo assim, como que se diz? Pagando, né? Entre aspas, né? Mas com relação à alternância de raças, né? Às vezes Mesma veio coisa. interessante, né? Por exemplo, uma pergunta que eu vou colocar. Às vezes era um senhor de escravos que batia, judiava muito dos escravos, e aí ele volta como negro, né? E aí tem como se diz, de uma forma coletiva, tá tendo, por exemplo, cotas e tal. Então, é difícil, né, para a gente entender, assim, né, entre o coletivo e o individual, né? Mas, na verdade, eu acho que todos nós passamos por uma provação, né, para a gente, a única saída é o amor, né? A gente entender, procurar melhorar cada vez mais, mas é uma coisa que eu nunca vi ninguém comentando a respeito disso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu acho, Vitor, que é bem isso que você falou, assim, essas pessoas, tanto por amor quanto pela dor, né, quer seja por amor que elas venham assim, quer seja pela dor, né, tanto os homossexuais, quanto os negros, quanto, né, que agora a gente tem que falar preto, não é mais negro, né, mas isso é um detalhe. Todas essas minorias, né, as pessoas que têm problemas físicos, né, essas pessoas, elas têm o seu problema individual, mas elas forçam, por isso que Deus é maravilhoso, né? Assim, é uma coisa tão linda como acontece o progresso, a lei da evolução, ela é uma lei
tão certeira, porque ela não força só a pessoa a evoluir, ela leva a sociedade junto. Então, veja, assim, quando essas pessoas, né, vêm homossexuais, por exemplo, né, quer por esse problema que nós falamos, dessa falta de adaptação ao corpo, porque o psiquismo dela, por muitas encarnações foi e agora ela se vê no outro corpo, quer por amor, como eu falei, no caso dessa pessoa que viria homossexual para tentar beneficiar uma família, ela não evolui só ela puxa a sociedade, porque ela obriga, né, que as pessoas conversem sobre isso, que as pessoas repensem as suas posições, que as pessoas vejam que aquele ser é um ser que precisa ser respeitado, que precisa ser amado, que precisa ser integrado na sociedade. Então, com isso, a sociedade cresce também, né? É uma coisa muito bonita isso que você falou, viu, Vitor? Que eu já tinha pensado nisso, assim, o quanto pessoas que têm problemas que aparentemente são individuais, elas carregam, né, a sociedade atrás delas, né? Por exemplo, assim, tem algumas doenças que são muito raras, cujo tratamento é extremamente caro e só dá para ser feito pelo SUS, né? Aqui, porque assim, custa 6 milhões de reais um remédio para um certo problema neurológico. Então, assim, a sociedade toda participa do tratamento daquela criança. Não é uma coisa bonita isso, né? Assim, olha, não tem problema que seja uma só, mas ela podia ser seu filho, né? Não tem problema que na sua família não tenha homossexuais, mas essa pessoa podia estar como seu filho, como seu irmão. Então, um preto, né? Assim, olha, você nasceu branco, você é uma pessoa privilegiada na sociedade, mas podia ser você que tivesse sofrendo tudo isso que uma pessoa, por ser preta, sofre, né? Então, é uma coisa muito bacana isso, né? Eu acho, assim, muito lindo a gente pensar em como Deus usa as pessoas, né? De uma forma, assim, precisa, que precisa passar por aquilo para fazer com que a sociedade toda evolua. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que... Oi, Benedito, pode falar. Bom, primeiro que nós estamos quase no horário, né? Mas o assunto é tão estimulante que a gente sempre vai pensando de uma coisa, vai indo para outra, né? E uma pessoa me falou recentemente que quem tem preconceito contra, por exemplo, contra gays, né? Essa pessoa, ela tem preconceitos contra pretos, contra pobres, contra nordestino, contra quem é gordo, contra tudo. Assim, o preconceituoso, ele tem o pacote completo. Não dá para dizer que, não, eu só tenho preconceito contra preto, mas eu não tenho preconceito com quem é pobre. Isso é mentira, né? Assim, quem tem preconceito, quer dizer, a ideia, a noção de preconceito, ela é tão profunda dentro do indivíduo, né, que ela é abrangente e pega todo um conjunto de famílias humanas, não é? Assim, ao mesmo tempo, né? Então, eu achei bastante interessante isso, que quem é preconceituoso, é o pacote completo. É contra preto, contra pobre, contra gay, contra transexual, contra nordestino, contra japonês, contra indiano, contra... Sabe? É só aquela turminha dele ali que vai bem. Fora daquela bolha, o preconceito é geral. Elaine está sem áudio.
Obrigada, Vitor. Eu estava falando assim... Elaine, Oi? desculpe. Você podia... É o Vitor que falou logo depois de mim? Foi. Você podia repetir, Vitor, por favor? Ele falou que eu estou sem áudio. Ah, tá bom. Entendeu? Porque o que eu estava falando é que eu concordo tanto isso com você, que me fez lembrar aquela música do Caetano, é que Narciso acha feio o que não é espelho, né? Quer dizer, se a pessoa se olha no espelho e não vê ali um ser muito parecido com ela, aquilo já não tem valor, né? Mas eu só quero terminar aqui, que já está quase acabando, olha, isso aqui, ó. Se o espírito masculino reencarna como mulher depois de várias encarnações como homem, não terá dificuldade de adaptar-se ao sexo feminino? E ele fala não, porque haverá uma polarização das características femininas, adequando sua psicologia à morfologia. Isso, como o Benedito falou, assim, de uma forma geral, no espírito mediano, né? Assim, excetuando-se esses casos todos que nós já falamos aqui. Ele se ajustará à condição feminina sem problemas, desde que não seja uma provação para ele, uma expiação. Até quando ocorre essa alternância? Até que se atinja estados mais altos de espiritualidade. O espírito puro apresenta perfeito equilíbrio entre a masculinidade e a feminilidade. Por isso costuma-se dizer que anjo não tem sexo. Eu achei bem interessante, assim, que a gente vai fazendo essa experiência, ora no masculino, ora no feminino, ora no masculino, ora no feminino, até que existe uma balança e você pode, quando um espírito puro, adequar exatamente assim, a quantidade do masculino e do feminino, de tal forma que assim, todos, né, assim, é como se você não tivesse, como se você fosse um ser assexual, mas não é assexual, ele, na verdade, tem as duas sexualidades dentro de si de uma forma muito, muito casada, muito intensa ali, né? Muito equilibrada, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vitor, Klaus, vocês gostariam de complementar? O José teve que sair já? Nós estamos... Não, Helena, muito obrigado. Muito obrigada. Elísia, você gostaria de falar alguma coisa, querida? Não. Muito bom. Zezé, você quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de falar só que, assim, a sociedade taxa muito, né, as coisas. E ao invés da gente pensar que todos somos seres humanos, em primeiro lugar. Exatamente. É mais ou menos isso que eu tenho comigo. Com certeza, Zezé. Uma vez eu ouvi assim, olha, que Jesus pediu muito para a gente se amar uns aos outros, né? Se pelo menos a gente conseguisse se respeitar, já estaria bom demais, né? O objetivo maior é que a gente se ame, né? Mas pelo menos o respeito, né? Respeitar as diferenças, isso já seria uma grande coisa, né? Benedito, você pode fazer a prece final para a gente? Isso, posso fazer, sim. Vamos, então, fechar os olhos, relaxar o nosso corpo, e neste relaxamento, vamos procurar o contato com o nosso anjo da guarda, que está presente aqui conosco neste momento, e por meio dele, vamos aos poucos elevando os nossos corações até Jesus, até Deus, e agradecendo de corações unidos por toda a alegria e por todo o aprendizado desta reunião, pela oportunidade de estarmos juntos aqui uns com os outros, e todos juntos vamos agradecer e também dividir com os nossos irmãos
que não estão tendo esta oportunidade neste momento, toda a felicidade que nós temos de estarmos juntos, em paz, aqui no nosso país, nas nossas casas. Vamos dirigir o nosso pensamento para os nossos irmãos que estão nas guerras, nas brigas, nas dificuldades, nas doenças, enfim, em toda sorte de problemas que atingem a humanidade. E vamos levar para todos eles o nosso abraço carinhoso, o nosso calor humano, desejando que aos poucos tudo isso vá se resolvendo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E assim seja. Um abraço a todos, um bom final de semana e até sábado. Até mais, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui com a gente. E até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado.